Master Hunter K. Capítulo 58 e 59. Planalto Tarrashan Parte 2. Morra! Por favor! O Inquisidor balançou sua massa desesperadamente. Bah! O bode da montanha soltou um grito quando caiu morto. Ele rapidamente tirou uma poção de recuperação do cinto e a tomou. A ferida no seu peito rapidamente se fechou. Os efeitos da poção de recuperação foram bastante bons, mas não paralisaram a dor. O Inquisidor pressionou sua ferida enquanto olhava. Eles mataram 3 bodes e 2 arpias ao mesmo tempo. De acordo com a nota de informações, matar 20 monstros invocaria automaticamente a Rainha Arpia. É tão difícil matar cada monstro individualmente, a essa altura. Podemos ter dificuldade no momento que o boss for invocado. Quando ele pensou sobre o progresso do grupo através da raid, ele verificou o estado dos outros 3 caçadores. Todos os 3 apresentavam feridas pequenas e médias. Essa era uma situação inevitável para todos deles. Porque os bodes e as arpias subitamente os atacaram em massa. Ele não conseguiu cobrir todos eles. Foi um golpe de boa sorte que eles ainda não estavam mortos. Vocês estão bem? Era uma frase que qualquer um teria dito agora. Mas os homens estavam em silêncio. Cada um estava muito ocupado tirando poções dos cubos e bebendo-as. Depois que eles lutaram contra a primeira arpia, eles criaram diferenças irreconciliáveis entre si e estavam muito ocupados, sendo excessivamente atentos às ações dos outros. A explosão de raiva anteriormente arruinou suas chances de trabalho em equipe adequado. Não sei quando eles podem se virar contra mim. Por causa de sua incerteza, eles não poderiam trabalhar juntos nem relaxar uns com os outros. Inquisidor Weidenpeller olhou para o japonês que ele quase começou uma briga antes. Ele era hábil. Surpreendentemente, seus punhos eram mais poderosos do que os caçadores com armas. Mas, não posso mais confiar nele. Ele era forte. Mas isso se tornou uma causa de inquietação, pois ele não sabia como lidar com ele mais tarde se o pugilista o traísse de repente. Por enquanto, teremos que trabalhar juntos até chegar ao boss, mas, quando pensou nisso, ele olhou para o caçador de tesouros. Ele era falador, mas sua habilidade era insatisfatória. Ele tinha punhais de aparência elegante, mas tudo o que ele fez foi roubar o abate dos outros no último segundo, quando não havia risco para si mesmo. Durante as lutas, ele estava muito ocupado fugindo do perigo. Peças ocultas, que piada! Como podemos procurar por tesouros se não conseguimos completar o objetivo? Ele então voltou sua atenção para o último. O pirata. Ele tinha habilidades um tanto boas, mas nada sobre ele era particularmente confiável. Aparentemente sábio, ele teria cabido diretamente em qualquer uma das zonas de conflito no Oriente Médio. O título sempre poderia estar se referindo ao seu trabalho anterior como um pirata somaliano. Esse capítulo não tinha nada além de pessoas que ele não gostava. Ele pegou seu escudo e massa e virou a cabeça. Agora que ele pensou nisso, havia outra pessoa que o irritava. Vão caçar arpias ou algo assim. Ele de repente saiu sem aviso. Aquele homem que, de certa forma, ele foi o pior de todos. As raids foram bastante difíceis, já que são projetados para os 5 caçadores cooperarem. Mas ele se afastou no começo. O poder do grupo começou em 4 de 5 dos níveis normais. Porra! Ele se matou sozinho ou algo assim. Ao insultar os outros em sua mente,
Ele voltou o olhar para a frente. Ele sentiu que os outros o seguiam. Ninguém queria falar. Mas eles ainda cooperavam uns com os outros em um nível instintivo. Apesar de sua hostilidade e desconfiança uns contra os outros. Seu trabalho em equipe foi conduzido pelo instinto e necessidade de sobrevivência. Apesar do silêncio incômodo. Que capítulo fodidamente retardado. Ao mesmo tempo, Sung Jin estava montando o tapete mágico ao longo da borda externa do Planalto. Ele estava tentando ver se ele conseguia detectar qualquer ninho construído na parede do penhasco. De acordo com a dica que ele obteve, o elemento oculto deve ser algum tipo de ovo. A operadora disse: somente aqueles que saem da casca e retornam vivos. Ela havia dito. Enquanto ele estava voando ao longo do penhasco. Kei. Besgoro chamou. Ele parou o voo e respondeu. O que foi? Você encontrou um ninho com um ovo. Besgoro observava atentamente os arredores procurando o ovo. No entanto, as palavras que saíram da boca eram diferentes das que Kei esperava. Você tem convidados. Sung Jin ergueu o olhar para o céu acima. Arpias estavam voando em sua direção. 1, 2, 3, 5 no total. Uma vez que ele acabou de contar seus inimigos, ele rapidamente olhou abaixo do tapete mágico. A interminável parede do penhasco continuou aparentemente para sempre. Tentando combater oponentes alados enquanto estava de pé no tapete mágico com a espada não parecia uma decisão sábia. É hora de magia. Uma vez que ele decidiu, Sung Jin começou a tentar lançar o feitiço. Trovão. Mas ele foi interrompido. Trovão assassino. Salte de inimigo a inimigo. O crânio de Besgoro gritou sozinho. Corrente relampejantes. Relâmpagos se juntaram na ponta da lua espectral. E Sung Jin imediatamente apontou para os monstros voadores. O relâmpago acertou a arpia mais próxima e saltou para todas as outras arpias. As duas primeiras caíram como pedras no ar. E as outras 3 arpias ficaram atordoadas por um momento. Uau! Sung Jin exclamou. Isso é o substituir encantamento. Vou fazer o encantamento para qualquer feitiço que você esteja pensando em usar. Não parecia que ele pudesse controlar o tempo de ativação dos feitiços. Mas isso não era um problema. Se ele estivesse certo, ele provavelmente poderia lançar 2 feitiços simultaneamente. Besgoro adicionou. Apenas esteja ciente de que custa o dobro da quantidade normal de mana. Entendi. Obrigado, Besgoro. Ser capaz de usar 2 feitiços simultaneamente daria a Sung Jin todos os tipos de vantagens em combate. Ao pensar nas possibilidades. Kiai. Uma das arpias sobreviventes veio voando para Sung Jin brandindo seus pés afiados. Sung Jin moveu o tapete mágico desviando-se desesperadamente das garras. Em primeiro lugar, apenas uma arpia se envolveu em combate contra ele. Mas devido à inexperiência com o voo, uma garra afiada roçou o topo da cabeça de Sung Jin. Não doeu, mas fez os pelos na parte de trás do pescoço dele se levantarem. Queia! A segunda arpia juntou-se à briga. Ao esquivar de seus ataques, Sung Jin de repente baixou sua altitude rapidamente, desviando de um ataque no último momento. Dessa vez, ele se esquivou das garras por uma grande margem. Agora que ele estava se acostumando com os inimigos e a voar, ele descobriu como lutar contra elas. Uma vez que ele se sentiu confiante,
Ele esperou até que a terceira chegasse e inclinou o tapete mágico e balançou as lâminas afiadas. As espadas cortaram a perna direita da arpia. E a outra cortou a asa esquerda da outra arpia. Kei! Ah! O grito de batalha característico da arpia tornou-se um grito de medo quando caiu do céu. Sung Jin a viu cair e sorriu. Combate no ar não é tão ruim. Mas de repente a operadora deu um aviso. Por favor. Volte para os campos de caça. Essa área está fora dos limites para os caçadores. Se você permanecer na área restrita após 10 segundos. Sung Jin olhou seus arredores. Ele tinha deixado sua altitude muito longe enquanto tentava esquivar os ataques da arpia. Você vai morrer. 10. Ele poderia tomar dezenas de ataques das arpias e permanecer vivo. Mas se essa contagem regressiva terminasse, ele estava morto. Ei! Que? Besgoro deve ter se sentido ameaçado pela mensagem de advertência. Eu sei. Sung Jin ergueu imediatamente a sua altitude com o tapete mágico, afastando-se da parede do penhasco. As duas arpias continuaram a perseguição. Tão irritante. Sung Jin ergueu as espadas. Era difícil exibir 100% do seu potencial ao montar o tapete. Mas enquanto ele as cortasse, isso deveria causar a morte instantânea. Sung Jin facilmente cortou uma das arpias. Uma já foi. E então ele se preparou para a próxima. Mas a última. Caia! Solte um longo grito e se virou para fugir. Sung Jin estava prestes a perseguir quando ele decidiu não fazer isso. A velocidade de voo do tapete mágico e das arpias era aproximadamente igual. Ele estaria desperdiçando um tempo precioso tentando perseguir a arpia. Além disso, as arpias tendem a fugir quando todos os seus aliados são mortos. Se conseguirem fugir, elas retornarão com um grande número de reforços. A nota de informações dizia isso. A arpia se mostraria novamente. E com muitos companheiros contra-atacaria. Uma vez que eu tenho que matá-las de qualquer maneira. É muito conveniente que ela vai juntar todas elas em meu nome. Sung Jin pensou quando voltou a inspecionar as paredes dos penhascos. Na verdade, houve um limite de tempo para a inspeção aérea. O tapete mágico só poderia voar por um total de 20 minutos. Uma vez que isso passasse, ele teria que procurar o ovo a pé, pendurado na parede do penhasco. Quando pensou nisso, Sung Jin começou a ficar nervoso. Quanto tempo eu tenho restante? Mas foi nesse momento que ele notou algo. Entre o afloramento de minerais, ele notou algo brilhante. Besgoro falou. Que? Eu também vi. Sung Jin aproximou-se do objeto brilhante. Em um grande ninho. Era várias vezes maior do que um ninho normal de pássaros. E dentro havia um ovo de cerca de 3 vezes o tamanho de ovos de galinha normais, fazendo o tapete mágico descer. Ele se aproximou cuidadosamente do ninho. Ele sentiu uma estranha sensação de dignidade contida no ovo. O ovo tinha uma cor ligeiramente dourada. Parecia que o ovo poderia quase ser considerado uma gema preciosa. Precioso sobreviveu e cresceu. Sung Jin lembrou a dica anterior. Ele guardou as espadas e levantou suavemente o ovo com as duas mãos. A operadora deu um anúncio. Parabéns! Você obteve a peça oculta. Ovo dourado. Re. Lala. Cantando em felicidade.
Sung Jin verificou a janela de atributos do ovo. Ovo dourado. Ovo raro. Habilidade passiva. Tremor inicial, e vai tremer uma vez por dia. A nobreza não é determinada pelo nascimento, mas pela conduta diária na vida. 1. Sung Jin inclinou a cabeça confuso. Era uma habilidade misteriosa. Na verdade, era estranho mesmo chamá-la de habilidade. Ou passiva. Sobretudo, tremeria uma vez por dia. Não tinha utilidade ou função por enquanto. Sung Jin decidiu perguntar a Besgoro. Desculpe. Besgoro. Você sabe alguma coisa sobre esse ovo? Não. É a primeira vez que eu vejo um assim. Besgoro era inútil apenas quando ele precisava dele. Quando Sung Jin estava prestes a reler a página de atributos. Kiai. Ele ouviu gritos indesejáveis de longe. Quando virou a cabeça para verificar, viu um bando de arpias voando em sua direção. Oh meu! Sung Jin rapidamente colocou o ovo no cubo e contou seus inimigos. 1, 2, 3. Houve muitas dessa vez para uma contagem exata. Cerca de uma dúzia ou mais. Sung Jin levantou os olhos. Ele seguiu a parede do penhasco até o planalto. Agora que ele encontrou o ovo, ele não tinha mais negócios na borda. Não importava quão forte ele fosse. Desafiar dezenas de monstros alados no meio do ar com um item de voo temporário seria um movimento idiota. Especialmente tão perto do limite. Ele não tinha permissão para atravessar. A mais rápida das arpias estava quase o alcançando. Mas Sung Jin as ignorou e continuou a subir. E, uma vez que ele finalmente alcançou a terra plana do Planalto Tarraxa, ele pulou do tapete mágico e girou 2 vezes no ar antes de pousar no chão do Planalto. Atrás dele, inúmeras arpias se jogavam sobre ele. Sung Jin desembainhou sua espada e murmurou: Venham então. Moscas voadoras burras. Venham voar para o inferno furioso com suas próprias asas. Corrente relampejante. Relâmpagos se juntaram na ponta da espada de Sung Jin e abriu seu caminho contra seus inimigos. Várias arpias foram fritas, caindo do ar após convulsionarem. Sung Jin tentou contar novamente. 1, 2, 3, 4. Ele matou tantas. Mas ainda havia 4 restantes. Havia mais de 10 para começar. O aviso sobre o reforço não era brincadeira. Sung Jin começou a recitar o encantamento. De repente, trovão. Besgoro começou a gritar o feitiço antes que ele pudesse. Substituir encantamento deve ter saído do tempo de recarga. Sung Jin cronometrou-se e também recitou o encantamento ao lado de Besgoro. Assassino. Salte de inimigo a inimigo. Corrente relampejante. Trovão assassino. Salte de inimigo a inimigo. Corrente relampejante. Os 2 feitiços dispararam simultaneamente. E a corrente relampejante surgiu de ambas as mãos. O primeiro tiro pousou em um grupo de arpias e atingiu vários alvos. Mas seu segundo tiro disparou da mão esquerda e atingiu uma sozinha sem nenhum dano se espalhar. 1. Sung Jin verificou a mão esquerda. O sentimento era muito parecido com a empunhadura dupla com espadas. Exigiu cálculos rápidos e complexos. Ele era realmente bom em lançar feitiços um após o outro. Eu deveria tentar experimentar como os feitiços se sinergizam ao se unirem quando eu tiver tempo no 99 noites.
enquanto ele fazia planos para a noite. Ele colocou de volta as espadas às bainhas. Diante dele estavam dúzias de cadáveres de arpias. Sung Jin verificou o cubo. Nenhuma mensagem sobre a rainha arpia foi anunciada. Eu acho que não foi suficiente. De certa forma, isso foi melhor. Com base no que aconteceu com o Oryx, ou o basilisco, Sung Jin adivinhou que os bosses invocados provavelmente apareceriam onde a maioria dos caçadores estava reunida. Foi um palpite feito com um conjunto de dados muito pequeno. Sung Jin pensou nos outros 4 caçadores. Eu me pergunto como eles estão. Eles provavelmente me odeiam até as tripas nesse momento. Seria estranho se não odiassem. Eles foram forçados a tentar fazer a raid enquanto tinham um homem a menos. Apesar de terem a oportunidade de ganhar mais pontos de contribuição sem ele presente, embora na realidade não pudessem, eles teriam dificuldades muito maiores sem o 5º membro. Mas não havia muito o que Sung Jin poderia fazer. Além disso, se eles não fossem qualificados ou poderosos o suficiente para poder matar o boss como um grupo de 4, eles não eram bons o suficiente para ir muito longe de qualquer maneira. Se fossem fracos o suficiente para serem mortos aqui, morreriam sem dúvida em algum momento no futuro próximo. Era implacável. Mas para sobreviver ao último jogo, não havia outra opção senão provar seu próprio valor através do poder. Uma vez que a raid do deserto de Kutan terminou, a operadora parabenizou os 600 mil caçadores por alcançarem os melhores 0,01% na classificação. Mas o verdadeiro negócio começa com os 6.000 caçadores finais. Os melhores 0,0001% na classificação. Claro, uma vez que as raids progredissem até esse ponto, Sung Jin já teria iniciado uma luta contra inimigos de um nível fundamentalmente diferente. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, ele viu uma arpia voando ao longe. Ela deve ter sobrevivido devido à habilidade de atingir muitos alvos antes de alcançá-la. Devo deixar ela trazer mais reforços. Sung Jin considerou suas opções. Mas ele rapidamente decidiu. Se ele matasse muitas arpias aqui, ele desencadearia acidentalmente a rainha sobre os caçadores desavisados. Sung Jin observou a arpia voar por um momento antes de recitar um encantamento. Descarte as suas presas e torne-se uma ovelha domesticada. Polimorfia. A arpia que voa após a borda do planalto de repente se transformou em uma ovelha. O inimigo, que de repente perdeu suas asas, desapareceu ao longo do limite do penhasco. Mana baixa. A operadora finalmente avisou Sung Jin do seu nível de mana. Sung Jin apontou para a montanha de cadáveres de arpia e disse: Dedo de Lich. O dedo de Lich se desenrolou e acenou para que as almas viessem. Sung Jin sentiu que sua mana recarregou. Depois de observar o processo por um momento, Sung Jin virou-se para olhar ao redor. Ele sentiu que era quase a hora da rainha arpia se mostrar em torno dos outros caçadores. Sung Jin disse: Passos velozes. As garras de lobo saíram das botas. E ele correu para a direção de onde ele veio. Eu preciso começar a intervir em outras raids. Eu deixarei tantos monstros fracos tão imperturbáveis quanto possível para que os outros caçadores possam ter uma chance de juntar alguns pontos de contribuição. Na situação em que havia uma quantidade limitada de pontos de contribuição para ser distribuído, isso era o máximo que ele poderia fazer por eles. O búfalo soltou um som ensurdecedor quando caiu de lado. Era apenas um búfalo em aparência.
Era um monstro tão grande como um elefante. Os caçadores terminaram de lutar contra o inimigo e arfaram por ar. Ah! Aia! Todos estavam sem fôlego. Matar apenas um desses monstros levou mais de 5 minutos. Ugh! Alguns deles estavam gemendo devido a ferimentos sofridos por presas que pareciam lanças. Uma vez que a luta até a morte terminou, os caçadores tomaram um momento para se olharem. Todas e cada uma das batalhas eram acirradas. E os caçadores estavam superando seus inimigos por pouco. Instintivamente, eles entenderam. Nós não podemos matar a rainha sozinhos. Os 4 caçadores estavam bebendo poções silenciosamente. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Eles não podiam mais caçar. Se eles acidentalmente passassem do limiar e invocassem a rainha, era quase garantido que seriam aniquilados. Mesmo que pudessem apenas derrotar a rainha, era óbvio que seria pelo sacrifício de pelo menos metade dos membros. Eles viram vários companheiros de equipe morrer ao longo das 6 raids, pensando que isso aconteceria com eles no futuro próximo. O medo agarrou seus corações. Enquanto os 4 homens estavam em silêncio mútuo, foi o mais fraco, caçador de tesouros, que primeiro quebrou o silêncio. Não consigo nos ver derrotando o boss com apenas nós 4. O que devemos fazer? Foi um problema que eles não tiveram controle. O pirata respondeu. Derrotando o boss. Sim. Vai ser difícil. Por sua causa. Ele impiedosamente culpou o caçador de tesouros. Ele deve ter acumulado frustração e queixas até agora. O que? Se era ou não intencionado. O caçador de tesouros ergueu seu punhal ameaçadoramente. O inquisidor interveio e parou a luta. Parem. Mesmo se vocês dois lutarem, nossa situação não melhorará. O pugilista, que foi o principal instigador da luta interna anterior, disse. E sobre procurar esse mediador? Eu não sei para onde ele foi. Mas o caçador de tesouros concordou com ele. Eu acho que isso funcionaria. Ter os 5 presentes ajudaria imensamente. Não é? O pirata era mais pessimista. Os monstros são incrivelmente difíceis de matar com a cooperação de nós 4. Como ele poderia ter sobrevivido sozinho até agora? Ele deve ter se tornado comida de arpia nesse momento. Esse idiota deve ter ficado louco pelo medo. Foi nesse momento. Meus amigos. O que vocês estão fazendo? O mediador que de repente apareceu do nada e ficou no centro dos caçadores. Nenhum arranhão ou sujeira estava nele em qualquer lugar. Ele não se tornou comida de arpia nem ficou louco pelo medo como sugeriu o pirata. Kay virou-se para olhar o cadáver do búfalo e comentou. Parece que vocês estavam indo bem. Ao mesmo tempo, o cubo de repente deu um aviso. Atenção! Boss! Rainha Arpia Lalira apareceu. Com suas palavras. Os caçadores, incluindo Kay, encararam o cubo. Os caçadores franziram a testa, achando a situação injusta. Nós ainda não caçamos arpias suficientes. Kay respondeu-lhes. Ah! Havia aquela arpia que me perseguiu mais cedo. Essa deve ter sido o gatilho. Um som estranho podia ser ouvida de longe quando um bando de arpias voou para os caçadores. Com apenas um olhar, os caçadores podiam dizer que havia pelo menos uma dúzia no bando. Os 4 caçadores entraram profundamente em desespero.
Eles apenas estavam enfrentando um ou dois inimigos de cada vez. Mas agora eles tinham que lutar pelo menos com uma dúzia simultaneamente. Apenas que permaneceu calmo. Ele olhou em volta para os outros e aconselhou: se separem. Rainha Arpia usa um ataque de som que causa desorientação. Ser atingido em um grupo é perigoso. Arpias estavam avançando rapidamente até eles. Kay rapidamente disse: aquele atacado pelo ataque de confusão deve se agachar e ficar quieto enquanto os outros o protegem. E então tente estapear a pessoa desorientada até ela despertar. Isso é tudo. Os caçadores ficaram distanciados por enquanto. Mesmo que ele não lhes contasse isso. Fazia parte das informações escritas na nota de informações. Mas então Kay adicionou: ah! Apenas para que vocês saibam. Não me batam enquanto eu estiver desorientado. Tenho alguém para me acordar. Ele colocou a mão em seu bolso enquanto falava e jogava algo no ar. Um lobo apareceu do nada. Era um lobo intimidante. Kay sussurrou algo nos seus ouvidos. Então, olhando para o bando, ele murmurou: se eu quisesse fazer isso sozinho. Tirou uma lâmpada do casaco e esfregou-a. Um gênio azul apareceu da lâmpada. Como posso atendê-lo? Mestre. Todos o encararam em estado de choque. Especialmente o caçador de tesouros, que saltou para trás. Era o mesmo gênio azul que matou seus companheiros no deserto de Kuta. A única razão pela qual ele sobreviveu ao encontro com o gênio foi que ele estava atrás quando o gênio lançou um feitiço no grupo. Ele se transformou em uma ovelha e deixou o Oasis com tudo o que ele tinha. Foram apenas 2 capítulos. Quando ele mal escapou com sua vida. Para outros. Ele se gabou. Vendido por 2.000 ouro. Mas, na realidade, ele estava a poucos centímetros da morte. Então, quando ele pulou de volta com medo, o mediador Kay virou-se para olhar para ele e sorriu. Como se ele já soubesse tudo desde o início. O som das arpias tornou-se cada vez mais alto. No centro voou uma arpia particularmente colorida. Não era muito maior do que outras arpias. Mas qualquer um poderia dizer que ela era a rainha arpia. Kay inclinou-se e sussurrou: Caim. Lute longe de mim e morda meu pé se eu adormecer. Morda dentro do razoável. Ele se virou para olhar o gênio. Soldamir. Fique perto desse caçador de tesouros e proteja-o. Não se preocupe comigo. Entendido. Além disso, se Caim e eu dormirmos, nos acorde com magia. Se possível. Com poder fraco. O gênio se curvou enquanto respondeu: entendido. Eu obedecerei. Depois, ele tomou seu lugar atrás do caçador de tesouros. O caçador de tesouros não podia deixar de gritar com medo e afastou-se. Mas o gênio continuou se aproximando dele cada vez mais rápido. Kay tirou as 2 espadas e deu instruções ao gênio. Ei! Soldamir! Vamos trazê-las mais perto do chão primeiro. A seu comando. O gênio aterrorizante disse: sim. Mestre. Ele respondeu educadamente e começou a recitar um encantamento. Todos os ventos congelantes. Gelo afiado como navalha. Tempestade glacial. As luzes azuis deixaram suas mãos e transformaram o céu azul claro em um turbilhão de gelo e potentes rajadas de ventos gelados. Kiaia! Muitas arpias caíram do céu, atingidas por granizo ou por suas asas congelarem.
Mas a rainha estava cercada por um grande número de arpias e estava voando com graça. De repente, ela soltou uma onda sonora de baixa frequência.